Assim diz o Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Ó Senhor, que a tua misericórdia nos alcance nessa noite. E que a nossa fé, Senhor, seja provada como a deste homem, ó Deus. Que a nossa confiança em tua palavra exceda todo o nosso entendimento. E que tu sejas glorificado, Senhor, na fé que tu nos outorgaste. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Durante o primeiro século antes de Cristo, o general romano Caio Júlio César, quando em suas incursões na Gália, destacou nos seus registros e obras como a De Bello Gallico, a bravura, o ímpeto, a força e a coragem de um centurião chamado de Lúcius Vorenus. Os centuriões romanos, irmãos, eram oficiais militares responsáveis por comandar uma centúria, ou seja, uma unidade militar composta por aproximadamente 100 soldados. Eles eram uma peça crucial na estrutura do exército romano, sendo responsáveis não apenas pela disciplina destes homens, como também pelo treinamento das tropas, assim como também da liderança das mesmas no campo de batalha. De modo que, no campo de batalha, ou até mesmo fora dele, eles eram o senhor e a lei daquelas tropas, aqueles por quem seus soldados davam a vida ou a perdiam. O texto que lemos ainda há pouco nos fala da cura do servo de um desses homens. Um importante homem do exército romano por parte de Jesus. Essa cura aconteceu durante a ocupação imperial romana na Judéia. E aqui neste texto, irmãos, encontramos uma grande e importante aplicação que toca o próprio coração do cristianismo. E que grande e importante aplicação, então, é essa? A resposta está num princípio latino que diz: qui fact per alium fact per se. Ou seja, quem pratica uma ação por intermédio de outro é como se a ação fosse praticada por si mesmo. No sermão de hoje, trataremos da gloriosa autoridade mediatorial de Cristo Jesus. Sendo assim,
eu os convido a voltarem à Escritura para lermos novamente os primeiros versículos, 5, 6 e 7, onde Mateus nos diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Como havíamos dito no sermão anterior, Jesus, ao terminar de proclamar o seu conhecido Sermão da Montanha, desce então da mesma para a cidade de Cafarnaum. Esta cidade era uma importante cidade, também conhecida como cidade forte, ou seja, uma cidade fortificada que desempenhava um papel crucial na defesa e administração do Império Romano. Essas cidades fortes eram estrategicamente localizadas para proteger fronteiras, irmãos, rotas comerciais e áreas de importância militar e econômica para os romanos. Eram cidades bastante fortificadas, rodeadas por muralhas e torres de vigia. Além disso, a cidade obrigava as principais instalações militares, como quartéis, arsenais e campos de treinamento. Essas cidades também abrigavam algumas legiões romanas e serviam como bases operacionais para campanhas militares. Marcos nos diz que Jesus, ao entrar em Cafarnaum, logo no sábado, dirigia-se então à sinagoga local, quando então é nesse íntere abordado por um homem, que Mateus, aqui no texto que nós lemos, diz que esse homem chegou junto dele, um centurião, rogando-lhe. Então, vejam, irmãos, sendo Cafarnaum uma cidade forte, nenhuma legião romana estava postada naquela cidade, nem na Palestina. Porém, alguns oficiais, sob o comando de Herodes Antipas, que detinham o direito de recrutar tropas, estavam ali. Os soldados que eram recrutados não eram judeus, muito provavelmente eram sírios ou libaneses. É bem provável que este centurião que veio a Jesus nesta história fosse um destes principais oficiais romanos lotados ali naquela cidade. Se nós olharmos para o que diz Lucas, no capítulo 7, versículo 3, o oficial havia ouvido falar dos sinais que Jesus operava. E sendo assim, esse homem de grande autoridade veio até Jesus em humildade abjeta, uma vez que não se aproximou do Senhor para inquiri-lo, mas para lhe rogar por ajuda. Na verdade, implorar a Jesus por ajuda. E pelo que, então, implorou o centurião a Jesus? Ora, implorou pela ajuda de Jesus no tocante à saúde de seu servo, que estava à beira da morte. Vejam o que ele diz aí no versículo de número 6. Ele diz para Jesus: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Observem que o centurião se dirige a Jesus chamando-o de Senhor. A palavra que é utilizada na língua grega aqui é Kyrios, ou seja, essa palavra, se nós considerarmos o contexto, era utilizada tanto para referir-se a alguém como sendo parte de uma saudação respeitosa, como também era utilizado para referir-se a alguém que era considerado superior a um mestre. E também é uma palavra que, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vai ser utilizada pelos cristãos como uma confissão acerca da divindade de Jesus. No entanto, não podemos tomar essas duas formas que essa palavra era entendida, nem como sendo um reconhecimento de que Jesus era um mestre superior, nem muito menos como se aquele centurião estivesse reconhecendo em Jesus o próprio Deus. Seria agirmos aqui, irmãos,
de modo anacrônico e não queremos cometer esse erro. Sendo assim, podemos dizer que o oficial romano, quando se dirige a Jesus, chamando-o de Senhor, ele usa essa expressão para tratar o Senhor Jesus de modo respeitoso, pois está desesperado para que esse Senhor Jesus possa então ajudá-lo, curando o seu servo que está na sua casa, paralítico e violentamente atormentado. Observem também que a palavra que é utilizada aqui para criado tem sido interpretada por alguns como sendo filho. E ao tratar-se de filho, essa interpretação estaria apontando para um relato que João traz no seu evangelho, mas que não pode ser aqui equiparado. Portanto, a palavra utilizada aqui, pais em grego, um termo cujo significado se refere tanto a um escravo quanto a uma criança, um menino, deve ser preferido. Por quê, irmãos? Ora, porque Lucas também narra esse mesmo evento. E lá, quando ele narra esse mesmo evento, ele se refere a esse criado desse centurião como sendo doulos. Doulos é uma palavra grega utilizada para escravo. Então, se Lucas se refere a esse servo como sendo um escravo, e aqui Mateus traz essa palavra como se fosse a um filho, nós podemos dizer que era um escravo bastante jovem. E certamente se tratava de um escravo de muito valor para o seu senhor, para que este então recorresse a Jesus de um modo tão inesperado e desesperado, irmãos. De fato, havia uma excelente razão para a sua aflição, uma vez que o rapaz estava paralítico e era violentamente transtornado. E aqui não adianta, irmãos, ficarmos tentando confabular em nossa mente as razões para essa paralisia, e nem muito menos as razões para estes tormentos. Isso não nos é dito pelo texto. Nós podemos especular e, muito provavelmente, essa paralisia pode ter sido fruto de algum tipo de acidente, e talvez esse transtorno violento que ele cita aqui devesse ocorrer por conta das terríveis dores que aquele rapaz sentia, já que ele diz para Jesus que este seu servo está à beira da morte. Então, quando nós olhamos para a cura deste homem, e até aqui na narrativa a abordagem que esse centurião faz, não podemos deixar de olhar para aquele outro milagre que Jesus realiza antes deste, quando cura aquele homem leproso no capítulo anterior. Nós vimos no sermão passado que não havia nenhum tipo de dúvidas na mente daquele homem leproso sobre a capacidade, nem muito menos sobre o poder de Jesus para que pudesse curar a sua lepra. Sua única dúvida tinha a ver com a disposição do Salvador, ao que o Senhor lhe assegurou estar disposto quando diz a este, eu quero, e então o purifica, então o sara, então o cura. Como vimos então acontecer com aquele leproso, irmãos, as convenções sociais para Jesus não significavam nada quando se tratava de redimir pessoas que estavam sofrendo. A sua disposição em ajudar os necessitados, em ajudar os aflitos, em ajudar os atormentados, era imediata. Ele não se privava em ajudá-los. E aqui nós podemos ver essa mesma disposição sendo manifesta na resposta que o Senhor Jesus dá a este homem, a este centurião romano, a este gentio, quando o responde no versículo 7, dizendo, eu irei e lhe darei saúde. Percebam, irmãos, que o centurião ele não está aqui
fazendo uma pergunta para Jesus. Ele aborda o Senhor Jesus e diz: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Mateus não diz que isso é uma inquirição, Mateus não diz que este é um pedido, Mateus coloca a situação aqui como sendo uma narrativa de um evento. Jesus está colocando Mateus está colocando aqui o que está afligindo o coração daquele homem. Seu servo, estimado servo, jovem servo, está paralítico e está sofrendo terrivelmente. Obrigado. Terrivelmente. E Jesus então olha para aquele homem e diz: eu irei e lhe darei saúde. Jesus não hesita, irmãos, em ir à casa daquele centurião romano. E se observarmos o que dizem os outros evangelhos, Marcos de que se tratava de um dia de sábado, era um shabat. Lucas diz que alguns anciãos acompanhavam aquele homem. No entanto, Jesus não hesita em ir à sua casa. E por que isso, irmãos? Talvez este centurião estivesse ciente de que as regras e os regulamentos judaicos impediam os judeus de entrar nas residências privadas dos gentios, principalmente quando esses gentios eram romanos, porque eles eram considerados cerimonialmente impuros. Isso se agrava porque era num dia do Shabat. Talvez ele soubesse que os judeus odiavam os romanos tanto quanto qualquer povo conquistado odeia seus conquistadores. Em todo caso, ele reluta para que Jesus vá na sua casa. E assim ele responde a Jesus. Vejam aí versículos 8 e 9. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Você observar o que Lucas diz, ele é digno, disseram os anciãos, de acordo com o relato de Lucas 7. O centurião, porém, ouvindo a resposta de Cristo, se sente dominado por um senso de indignidade, irmãos. Indignidade. Ele olha para Jesus e olha para ele mesmo e certamente se indaga quem era ele em comparação com Jesus. Quem era ele frente àquele homem revestido de autoridade majestática, poder que a tudo abarca, e amor condescendente, amor que se estende sobre todo precipício e se sobrepõe sobre todo o obstáculo de raça, nacionalidade, classe e cultura. Quem era ele para constranger tão bondoso Senhor a realizar um ato que o poria em conflito com o venerável costume de seu próprio povo, segundo o qual um judeu não poderia entrar na casa de um gentio para que não fosse contaminado? No entanto, irmãos, a resposta do centurião antes é uma confissão de indignidade na qual nada tem a ver com os costumes, com as regras ou com as normas judaicas. A resposta que o centurião dá ao Senhor Jesus, quando diz que não é digno, tem a ver com o senso de indignidade de um homem em face do poder e da majestade do Cristo de Deus.
Como nós dissemos anteriormente, nesses milagres, nesses 2 que nós estamos vendo aqui hoje, o segundo, e em outros 8 que ainda vamos expor, e que serão narrados em sequência, Jesus está colocando em prática aquilo que ele pregou desde o capítulo de número 5, no seu famoso Sermão da Montanha. Logo, aqui Mateus faz questão de demonstrar aquele alguém que está no estado descrito na primeira sentença das bem-aventuranças, lá no capítulo 5, quando Jesus inicia o seu sermão, a pobreza espiritual. E para quem veio a segunda sentença, o consolo daquele que chora, sendo Cristo o mediador dessas bem-aventuranças. E, meus irmãos, que verdade pungente nos é revelada aqui na cura deste servo, na atitude deste gentio centurião romano. Que fé esse homem nos exibe hoje, aqui, praticamente há mais de 2.000 anos à sua frente. Para aquele homem, irmãos, quebrantado pela dor e o tormento de seu servo, que Jesus, pois, não entre na sua casa, nem mesmo chegue perto demais, senão que simplesmente fale uma palavra. A fé desse homem era tão pungente que ele cria com todo o seu coração que bastava apenas uma palavra do bom Salvador para que o seu servo fosse curado. Ele não precisava fazer nenhum ritual, ele não precisava fazer nenhuma mágica, ele não precisava prestar nenhum sacrifício, ele não precisava de nenhum encantamento, ele não precisava de nenhuma poção, apenas uma palavra. Uma palavra. Enquanto muitos em nossos dias têm procurado cura para os seus problemas no misticismo, este homem, há 2.000 anos atrás, procurou a cura para o seu servo numa palavra de um único homem. De onde vem tamanha confiança, irmãos? Percebam que a razão para tamanha confiança em Jesus estava num outro ponto, que também foi destacado no Sermão da Montanha: a sua autoridade. Se você voltar um pouco no texto, lá para o capítulo 7, versículo 29, você vai ver que Mateus conclui a narrativa do Sermão da Montanha, destacando exatamente isso que Jesus tinha: a autoridade. Mateus diz assim: ele os ensinava como tendo a autoridade, e não como os escribas. É por saber disso que o centurião prossegue em seu discurso e diz, vejam aí, irmãos, ele diz: pois também eu sou homem sob a autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Sabe, irmãos, eu às vezes vejo alguns pais tendo dificuldades para criar os seus filhos, exatamente por causa desse ponto: a autoridade. Você já parou para pensar nisso? Falta a muitos pais hoje exatamente isso: autoridade.
Como se cerceia a autoridade? Com mentiras, com embustes, com farsas, com mesquinharias. Com disputas que não levam a lugar nenhum. É só olhar para os nossos dias, irmãos. Porque também não adianta estar numa posição de autoridade sem ter autoridade. É só olhar para os nossos políticos. Eles estão numa posição de autoridade. Mas que autoridade têm eles? Quantas promessas eles não têm feito? E quantas eles deixam de cumprir? Quantos sorrisos e atenção eles têm dado durante a eleição? Mas e depois o que resta? Senão o desprezo. E do mesmo jeito nós, muitas vezes, agimos com os nossos filhos, irmãos. Porque falamos para eles fazerem o que nós mesmo não fazemos. Porque dizemos para eles crerem naquilo mesmo que nós não cremos. Porque os cobramos de algo que nós não entregamos. Porque prometemos e não cumprimos. Porque dizemos que amamos, mas na verdade os desprezamos. Como se mantém a autoridade em meio a isso? Não tem, irmãos. Aqui, o Espírito Santo nos coloca dois exemplos. Uma autoridade humana e uma autoridade divina. A autoridade humana é temida por aqueles que disciplinou, é respeitada por aqueles que treinou. E num campo de batalha, a sua autoridade é demonstrada quando estes dão a vida por ele. Do mesmo jeito, é demonstrada a autoridade de Jesus. Por isso é que este centurião, sendo alguém que estava sob a autoridade de oficiais superiores, e alguém que exercia autoridade sobre soldados, sabia muito bem o que isso significava. Logo, ele acreditava que a palavra de Jesus era suficiente para curar seu servo, exatamente por causa desse ponto que muda toda a história, a autoridade. Veja que ele não menciona aqui o poder. A referência é a autoridade. E é exatamente aqui que entra o princípio que falamos no início do sermão. O princípio latino qui facit per alium facit per se. Quem pratica uma ação por intermédio de outro é como se a ação fosse praticada por si mesmo. Percebam que o texto não sugere que o centurião via um paralelo entre a sua autoridade e a autoridade de Jesus como sendo apenas uma mera habilidade de dar ordens. De modo algum, irmãos. Porque na mente desse centurião pressupunha aqui a sua compreensão de todo o sistema militar romano, onde toda a autoridade residia na pessoa daquele que estava acima de todos os demais, o imperador.
aquele que detinha toda a autoridade. Logo, o centurião, ao falar, falava com a autoridade que lhe havia sido mediada pelo imperador, delegada a ele pelo imperador. Por isso, suas ordens eram obedecidas, seus soldados eram treinados e ensinados acerca dessa realidade no império, no sistema militar romano. E, portanto, quando um destes lhes dava uma ordem, prontamente essa ordem era obedecida, porque o soldado que a desobedecesse era o mesmo que desobedecer a ordem do imperador. Era o mesmo que se voltar contra Roma. Logo, percebam, irmãos, que o centurião aplica esse conhecimento acerca de si mesmo a Jesus, reconhecendo o mesmo como sendo investido da autoridade de Deus. De modo que quando Jesus falava, era o próprio Deus quem falava. Quando Jesus dava uma ordem, era o próprio Deus quem ordenava. Logo, quem o desafiasse ou questionasse, era o próprio Deus que desafiava e questionava. Vocês conseguem perceber isso agora, irmãos? Que pela fé, este centurião, este gentio, pôde enxergar a gloriosa autoridade mediatorial de Jesus. Mas e nós, irmãos? Que temos sido declarados como cristãos. Temos reconhecido isso? Essa autoridade, obedecendo os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse homem reconheceu que Jesus não precisava de nenhum ritual, mágica, nem qualquer tipo de ajuda para agir ou operar os sinais que ele operava. Sua autoridade era suficiente. Por que sua autoridade era suficiente? Ora, porque era a autoridade de Deus. Sua palavra era suficiente e eficaz. Por quê? Porque era a palavra de Deus. Que fé, irmãos. Que fé. Porque em 2000 anos de cristianismo, tem muita gente que não conseguiu enxergar o que esse homem enxergou em poucos dias. Que fé. Porque esse homem viu o que nós não temos visto. Porque se víssemos, acharíamos o devido contentamento naquilo que Deus nos diz, na sua palavra. Mas não é na palavra que temos buscado o conforto, não é mesmo, irmãos? O consolo, como este homem buscou. Não é na palavra que temos recorrido na hora da nossa aflição, na hora que bate o desespero, a agonia. Que demonstração de fé nos dá esse homem, meus irmãos. Não é à toa que Jesus, ao ouvir isso, ele se maravilha, como diz o texto. Vejam aí os versículos 10 ao 13. Ele diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente
e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Percebam, irmãos, que essa é uma das duas únicas vezes em todo o Novo Testamento que o verbo grego taumazo é usado em relação a Jesus. Taumazo significa maravilhar-se. Essa palavra, por que eu digo isso? Porque essa palavra ela é usada em várias outras oportunidades no Novo Testamento, mas sempre para descrever a reação dos outros frente aos sinais que Jesus opera. Mas aqui ela é utilizada para o próprio Senhor Jesus. O espanto é de Jesus. E a razão do seu espanto foi a fé deste gentio. E é por isso que ele olha para aqueles que o seguiam, seus discípulos, e diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Fé essa, meus irmãos, que não é diferente da que o Senhor Jesus nos legou também. Não é diferença. Não há diferença entre a fé deste homem, que também foi um dom precioso de Deus que ele recebeu, salvificamente, nos foi entregue também. Mas a questão é que esse homem fez valer a fé que recebeu. E Jesus não para por aí. Ele continua comentando sobre as implicações maiores da presença de tal fé em um gentio, em vez de um israelita. Ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Observem o que está sendo dito aqui, irmãos. Jesus diz que pessoas de toda a terra fariam parte do reino dos céus, enquanto muitos dos israelitas seriam expulsos para a sua tristeza eterna. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está confirmando uma promessa que foi feita lá atrás. Uma promessa que foi feita a um homem que Deus ordenou que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria. Jesus está mostrando o cumprimento da promessa de Gênesis 15. E você deve lembrar, pois nós estamos expondo também o livro de Gênesis, você deve lembrar de que quando expusemos o capítulo 15, nós temos ali o relato da ocasião em que Deus renova a sua promessa de dar a Abraão a terra de Canaã e uma descendência. Vasta descendência. Abraão, então, questiona a Deus: como saberei que a herdarei? Deus age de modo condescendente com a fraqueza daquele homem, que era realmente, de certa forma, uma descrença. E então ordena a Abraão que pegasse uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombo. Lembram dessa passagem agora, irmãos? Deus ordena então a Abraão que pegue aqueles animais e parta eles ao meio e os separe em duas colunas distintas, duas fileiras, formando um caminho pelo meio. E ali, depois que Abraão obedece ao Senhor, Deus o faz cair em um sono profundo, e durante esse sono, uma tocha fumegante é acesa,
e passa entre aqueles pedaços. A epístola de Paulo aos Hebreus desvenda esse estranho evento para nós, quando no capítulo 6, versículos 13 e 14, diz que quando Deus fez essa promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicando-te multiplicarei. Por que Paulo vai dizer isso? Ora, porque ele entendeu, irmãos, que isso era uma teofania, que Deus estava se manifestando naquela tocha fumegante, acesa, e que ele estava forjando uma aliança com Abraão e simbolicamente dizendo a ele: se eu não cumprir a minha palavra, que eu seja despedaçado como esses animais. Deus jura por si mesmo. Deus jura pelo seu caráter santo. Assim Abraão pôde descansar. Assim Abraão achou consolo. Porque Abraão sabia que a palavra de Deus não podia ser quebrada. E a garantia que essa palavra não podia ser quebrada era o próprio Deus. Logo, Deus não pode quebrar a sua palavra. E Jesus, sendo Deus, a sua palavra foi o que consolou aquele centurião. Tem consolado a você também? Abram suas Bíblias em 1 João 3. João 3. Veja o que diz a palavra de Deus nos primeiros 2 versículos do capítulo 3 da primeira epístola de João. 1 João 3, versículos 1 e 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sabe o que essa palavra de Deus nos diz? Nos diz que um dia estaremos diante da mesma visão que teve João. A visão beatífica que teve o apóstolo amado de Jesus. O veremos face a face. E a luz do seu semblante nos inundará de glória. E tudo o que nós precisamos para sermos consolados de nossas aflições, tormento e fadigas, é isto. É crer e confiar nestas palavras. Como aquele centurião. Como aquele centurião. Veja. No início da década de 60, o movimento carismático começou a fazer incursões em círculos luteranos, episcopais e também presbiterianos. Incisivamente. R.C. Sproul conta que no primeiro ano em que ele lecionava na faculdade, parecia que todos os alunos da sua sala de aula de teologia tinham se convertido ao pentecostalismo. Seus alunos chegavam na sala falando em línguas desconhecidas, tendo experiências estáticas e exóticas, e lhe questionando acerca de uma série de coisas que
ele não sabia responder muito bem. Ele diz que seus alunos ficaram extremamente animados com o poder de Deus e começaram a viver uma vida acreditando e dependendo da manifestação desse poder. Por exemplo, eles acreditavam que se estivessem num carro e o carro acabasse a gasolina, bastava eles descerem do carro, imporem as mãos sobre o tanque, que o carro funcionaria e voltaria a andar mesmo sem ter gasolina. Eles acreditavam de modo veemente que Deus faria o carro funcionar mesmo estando sem gasolina. É igual a história do Jeep sem motor. Não sei se vocês já ouviram essa história, do soldado que não sabia dirigir e que estava no quartel e, por ser crente, o sargento perseguia ele. E aí perseguia e disse: eu vou dar um jeito de prender esse camarada. E aí ele disse: soldado fulano, vá pegar o Jeep na estação tal, que está estacionado lá, e traga até aqui. E o soldado, com receio de dizer que não sabia dirigir, disse: sim, senhor. Foi até o Jeep, chegou lá, deu partida, colocou o Jeep aonde o sargento havia mandado. Quando ele olha, está o sargento e todo o restante do batalhão de joelhos no chão, boquiabertos. Por quê? Além dele não saber dirigir, o Jeep não tinha motor. Histórias do meio pentecostal. Entendem, irmãos? Sproul diz que ficou envolvido pelo entusiasmo daqueles homens, e à medida que passava por aquilo, ele continuava a cada dia mais se decepcionar com tudo aquilo que acontecia, porque as expectativas daqueles jovens eram frustradas constantemente. E ele diz que felizmente Deus o ajudou a ver que ele não poderia viver a sua vida cristã sendo conduzido por seus sentimentos e experiências. Ele percebeu que o que sustentaria a sua vida eficazmente era tão somente a palavra de Deus. Ele conseguiu enxergar que é somente na palavra de Deus que um crente pode ter estabilidade, confiança e capacidade de perseverar em esperança e fé. Se esta ou aquela experiência é do Espírito Santo, Sproul diz: não me cabe julgar, mas eu posso dizer com toda a convicção e com toda a minha força que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, na minha vida eu tive algumas experiências inefáveis da presença de Deus. Experiências profundas, tão agudas que, se eu morresse ali, naquele momento, eu morria como o homem mais feliz do mundo. Porque naquele instante, nada mais parecia me acrescentar à vida. Durante a Covid, eu me sentia assim. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão hoje aqui sabem do que eu estou falando. Já devem ter passado por experiências semelhantes da doce e gloriosa presença de Cristo Jesus. E não há nada parecido, irmãos. Confesso que nestes meus 48 anos, essas experiências foram muito raras. E não podem ser evocadas. Porque não há uma fórmula para criar uma manifestação soberana dessa forma da presença de Deus. No entanto, eu tenho convicção que se há algo em que eu possa me firmar e confiar, é na palavra de Deus.
Eu não dependo, irmãos, de experiências místicas, de dons, para ouvir a doce palavra de Deus, e muito menos para poder achar conforto nela. Ela está sempre disponível para mim, para nós, irmãos, em todos os nossos dias. Tudo que nós precisamos é abrir esse livro. Esse livro. E quando abri-lo, crermos naquilo que ele nos diz. Porque é Deus falando conosco. Assim, toda vez que sou tentado a buscar pelos meus sentimentos a Deus nas experiências, eu lembro-me do tempo da grande tentação que passou Jesus no deserto. Quando Satanás liberou todos os horrores do inferno contra o Senhor Jesus, tentando-o de todas as formas, naturais e sobrenaturais. E Jesus o responde dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, irmãos, façamos como este homem, que dependeu não de um evento místico para ver curado o seu servo, mas tão somente da palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo é a palavra de Deus. Portanto, vivamos por essa palavra. Confiemos nessa palavra. E creiamos nessa palavra. Vamos orar?